Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Bom, vamos lá então. Eu estou com as fotos aqui do bordado do Adão. Fez a programação e bordou essa chaleira aqui com todo um conjunto de objetos aqui, com um floral, aqui tem uma cerquinha, um matinho aqui embaixo. Esse aqui é o resultado da amostra, né, que o Adão fez aqui. E é isso, esse é o bordado. Deu um desencaixezinho bem pequeno aqui, aparentemente entre o corpo da chaleira aqui e essa ponta, né? Mas é bem pequeno, coisa à toa, é o que mais me chama a atenção. De modo geral, não tem nada de errado, a não ser na minha percepção cores, né? Não está com um aspecto muito saudável no que diz respeito a cores, mas cores é uma coisa bem simples, porque altera a cor da linha na máquina de bordar e tudo se resolve, não precisa necessariamente alterar nada na programação para resolver isso, não. Com relação ao avesso, a gente pode perceber que está com a regulagem de ponto bacaninha também, tá tudo legalzinho. Agora a gente vai ver a programação em si para tentar identificar possíveis pontos de melhoria na programação. E aí eu vou compartilhar a tela aqui para a gente analisar a programação em si aqui no software Wilcom Embroidery Studio. Está aqui o arquivo aberto na tela. Ele tem, conforme a gente vê aqui embaixo, 24.000 pontos. 12 trocas de cores, tamanho ele está com esse desenho, vamos ver aqui o tamanho dele, desativar esse bastidor aqui, ele está com 13 por 11, é 13 por 12, né? Porque 11,99 é 12. Então, 12 de altura, milímetros, né? E, na verdade, 120 milímetros, que dá 12 centímetros de altura, por 13 centímetros de largura, né? Esse é o desenho. Vamos colocar para redesenhar devagar, Shift R aqui no Wilcom, para a gente ver qual é a estrutura de programação que o Adão usou para fazer essa matriz, para a gente ver se está tudo de acordo, se pode melhorar em algum aspecto. Vamos lá. E ali ele já fez já as partes marrons e verdinhas, né? Como se fosse ali o matinho e tudo. Agora está fazendo os elementinhos de estrutura ali das madeirinhas. Fez o que seria lá em cima uma espécie de lacinho, né? E agora está fazendo o ponto propriamente dito direto ali da estrutura da chaleira, né? E agora está fazendo o fundo das folhas. Alguns detalhezinhos para ornamentar esse matinho aqui. Apesar do bordado ter dado muito certo, Adão, o que me sentiu, assim, o que me incomodou um pouco aqui foi ver esse bordado sendo executado direto na máquina, né, sem uma estrutura de ponto de suporte adequada comparado ao objeto. Então, quando a gente tem uma estrutura de pontos, que inclusive é bem considerável, né, porque é um bordado de 24.000 pontos, com uma carga de pontos bem considerável, não a título de quantidade, mas em sim de aplicabilidade, né? A gente vê nos objetos muita aplicação de ponto tatame. E está tudo certo, não tem nada de errado com relação a esse ponto, não. A única questão é que, se a gente não travar, vai desencaixar, que foi, inclusive, o que aconteceu no seu caso. A gente teve um desencaixe no desenho, né? Aqui, ó, essa parte, essa estrutura desse objeto, em relação à estrutura da outra parte, desencaixou, ou seja, teve uma fenda, um buraco aqui. E isso é intensificado quando a gente não tem um ponto de suporte mais apropriado para o tipo de ponto, que nesse caso aqui, como é o ponto de suporte, perdão, como é o caso aqui, é o ponto tatame, a gente tem que colocar pelo menos o ponto de suporte pertinente, que seria o ponto de suporte tatame também. Então, o que, que eu indico aqui nesse caso? O espaçamento é um espaçamento legal, né? 0,55, o desenho não ficou muito pesado, dá para ver que mesmo grande, ele não teve tantos pontos assim, mas não tem jeito. Vai usar ponto tatame, é indicado ponto suporte tatame também. E aí, nesse caso, você pode selecionar todos os objetos que usam tatame, com exceção desses objetos menores, que é como se fossem as pedrinhas aqui, porque é pequeno, então, a princípio, eu não colocaria neles. Mas nos objetos maiores, procura colocar como porta suporte pelo menos o padrão,
tá? Que é o ponto de suporte tatame mesmo. Então, habilita o ponto de suporte tatame. Vai aumentar consideravelmente a quantidade de pontos do desenho? Vai. Tanto é que foi aqui, ó, aumentou para mais de 3.000 pontos. Mas é premissa base para a gente ter uma estruturação legal para que o bordado, independente do material, independente da máquina, consiga ser realizado de maneira adequada e não tenha problemas ao ser realizado, ao ser produzido. Então, a gente vai evitar uma série de problemas aí, independente de quem vai abordar esse desenho, fazendo uma coisa bem básica, que é colocar ponto de suporte. Então, ponto tatame, ponto suporte tatame para início de conversa, isso aí a gente não pode abrir mão, tá? Mesmo que, Gibson, mas deu quase certo, deu 80%. Pois é, se tivesse colocado ponto suporte, possivelmente a gente teria dado 100% de certo no desenho, porque faltou base, né? Faltou estrutura ali, tá? Não distante disso, uma outra coisa que a gente não pode abrir mão, compensação de repuxo. Estou vendo que você trabalhou com valor padrão, e eu sei disso porque quando eu estou com todos os objetos selecionados, e eu percebo que existe um número aqui dentro, significa que todos esses objetos você colocou 0,40 de repuxo como padrão, e não é o indicado, porque cada objeto ele tem um grau de deslocamento, ele fica um tempo, um determinado tempo bordando na máquina. Eu costumo fazer esse tipo de estudo de acordo com a distância de deslocamento de cada objeto. Por exemplo, no caso dessa parte do corpo da chaleira, como é um objeto que ele faz esse movimento arqueado, e durante um tempo de costura muito grande, entende-se que ele vai ter mais tempo de produção bordando esse mesmo objeto, consecutivamente, por conta disso, ele tende a repuxar mais o tecido. Então, como o grau de repuxo do tecido é maior, é natural que a gente tenha também valores maiores aqui. Então, a compressão de repuxo, nesse caso, em torno de 0,80 para justificar. Ah, Gibson, mas coloquei e não funcionou a compressão de repuxo, porque o ultraponto está ativado. Como é uma densidade de ponto, que não é considerado pontos leves, porque 0,55 não chega a mostrar por entre os pontos para você ver o efeito do ponto em si como uma característica do desenho. Ah, o espaçamento levinho, dá para ver por entre os pontos, dá para ver o tecido. Não é o caso. Pelo menos não ainda. Pode ser transformado, mas aqui nesse caso não é. Então eu vou devolver aqui a configuração padrão, desabilitei aqui o ponto trapunto, tá? A ferramenta trapunto, para que a compressão de repuxo possa ser aplicada em cima desse objeto. E aí a mesma coisa você faz para todos os demais objetos. Aplica para todos os objetos, você tira aqui a propriedade, né? Tira a ferramenta trapunto, para que a compressão de repuxo ela consiga ser utilizada, né? Ela consiga funcionar em cada um desses objetos. Objetos menores, você pode trabalhar com valores menores. Objetos maiores, você trabalha com compensação de repuxo maior. Por quê? Quanto maior o deslocamento, mais repuxo tecido. E para isso, a gente conseguir resolver esse problema, aumenta a compensação de repuxo. Então, aqui ó, a gente trabalha com valores diferentes. Você vê que para alguns grupos de objetos, no caso desses dois, eu trabalhei com 0,80, para outros dois grupos menores. E aí eu não estou me importando com o tamanho do objeto, e sim com a distância de deslocamento das duas laterais, as duas extremidades do ponto, né? Que é que nesse caso desse bico é aqui, e aqui é mais ou menos nesse sentido, que é, inclusive, igual, né? Bem proporcional aqui à distância. Então, eu trabalhei com 0,40, o motivo que você colocou. Nesses de baixo, como são maiores de novo, não tão maiores quanto esses dois aqui, mas eles são maiores do que esses dois laterais. Então, em torno de 0,60, até porque você fez um transpasse aqui, né? Você botou os objetos já passando um por sobre o outro. Então, como está passando o objeto um por cima do outro, a gente não precisa exagerar tanto assim na compressão de repuxo. Mas ela é importante, não pode abrir mão. Fazendo isso, você já vai ter um ganho bem legal, já vai recuperar aquele defeitinho que aconteceu aqui, porque agora ó, os objetos que inicialmente quase não estavam nem se tocando aqui, agora de fato eles estão transpassando naturalmente um por entre o outro, mesmo que a gente não alterou a propriedade do vetor, do objeto, só de colocar a compressão de repuxo ele já resolve, porque ele vai deslocar o tecido, não tem jeito, só que vai deslocar resolvendo através da compressão de repuxo e o desenho vai ficar legal. Então, basicamente, isso aqui é inegociável, tem que fazer. O que mais tem aqui que a gente pode considerar uma alteração para justificar? Bom, com relação à solução de problemas, seria isso, porque o desenho ficou bacana, né? Não tem nada de grave, a não ser essa questão de estrutura mesmo. Agora, com relação de acabamento, eu achei legal. O que eu não gostei de acabamento, não é que está errado, tanto é que bordou bem, ficou, né? Só não achei bonito, foi a cor, tá? E foi esses elementos aqui, ó.
esses elementos aqui em amarelo eu não achei legal, ficou confuso. E talvez esse aspecto de confusão que está sendo causado, talvez seja por conta desse cara aqui. Você está trabalhando com divisão automática aqui, né? Então, nesse caso, eu procuraria, pode ser, até pode trabalhar com divisão automática, mas trabalhar com valores grandes, tá vendo? Valores grandes, para você dar clareza ao formato dos objetos. Então, quando a gente usa divisão automática com valores muito pequenininhos, o ponto fica muito próximo, ele fica muito semelhante ao tatame. E o que me parece que você quer aqui é dar volume, você quer dar textura, você quer dar profundidade para aquela composição do floral. Nesse caso, o ideal seria trabalhar com um ponto cheio. E aí você até pode brincar aqui com um ponto cheio, colocando ele com um espaçamento bem exagerado, bem grande. Tira o ponto suporte, porque como você já não colocou, ótimo. Então, trabalha valores bem altos aqui no espaçamento. Compressão de repuxo, nesse caso, eu nem colocaria, para deixar ele mais fininho, talvez, justamente para mostrar a textura de fundo das pétalas ali, né, dos floraizinhos. Eu vi que os floraizinhos aqui, num tom de rosa mais claro um pouco, você trabalhou com um ângulo só, eu acho que seria legal você movimentar um pouco mais, ou seja, variar um pouco mais a angulação desses objetos, para valorizar, né, o aspecto de visualização de cada objeto desse, já que são flores independentes, eu acho que ficaria legal. Aqui no 3D a gente não visualiza tanto isso, mas na máquina vai dar um aspecto bacana. Da mesma forma que eu fiz no amarelo ali, nos objetos em amarelo, eu acho que nesse cinza também cabe. Né? Pelo menos nesses objetos aqui cabe aquela divisão automática um pouco maior, para evidenciar a textura em si do objeto, né? Ou seja, mostrar que ele é um ponto cheio, não ficar tão pequenininho, né? Tão imperceptível assim. Que mais aqui que a gente pode considerar para melhorar o visual? Eu acho que faltou aqui, não necessariamente um contorno, né? Porque como você colocou contorno aqui na tampa e aqui ficou sem, não sei, de repente dá a sensação que ficou faltando contorno. Talvez se não trabalhasse contorno em nada, né, justificaria, né? Por exemplo, aqui, ó, se não trabalhasse esse tipo de contorno aqui, ó, deixar só os objetos em ponto cheio marcando a silhueta da curvatura da tampa, beleza, tá vendo? Não pediria contorno aqui também não, ficaria com uma proposta bem interessante. Mas como de fato você já iniciou o trabalho aqui, colocando contornos, demarcando a parte da tampa, me fez acreditar que está faltando contorno aqui. Isso é uma percepção do desenho, né? Uma vivência que a gente está vivendo aqui com o desenho. E baseado na experiência que a gente também tem lidando com o cliente final, né, que borda. Muitas vezes ele, está faltando contorno no meu desenho. Você vai olhar, realmente o desenho foi criado sem contorno. Mas aqui, como está sugerindo contorno, realmente aqui acaba dando a sensação de que está faltando algo. Então, aí você decide, ou tira o contorno daqui de cima, ou coloca o contorno aqui embaixo. No Brasil, o contorno ele é muito valorizado, então o contorno ele vende no Brasil. Né? O contorno em programação de bordado, apesar de trazer uma série de problemas de desencaixe, dificulta, a pessoa para bordar contorno tem que ter uma disciplina, tem que ter alguns cuidados extras na máquina de bordar, mas ele é muito comercial. Né? As pessoas preferem desenhos com contornos aqui no Brasil do que sem contorno. Tá? E basicamente é isso. Com relação aqui à cerquinha, tá bacana, né? Com relação à cerquinha, eu gostei dessa divisão automática que você colocou, não tá ruim não. Esse detalhezinho que você colocou na porta também deu um efeito aqui especial nessa textura, através da divisão programada, achei que ficou legal. Dá uma característica, né? Como se fosse um movimento na madeira, acho que é interessante. Apesar de que, dependendo no bordado, quase que não dá para perceber, porque esses objetos, eles muito pequenininhos, igual estão aqui, quando borda, quase que a gente não consegue perceber que existe um movimento, uma textura ali na divisão programada, tá? E aí você pode mudar essas propriedades aqui, ó, essas configurações aqui, elas vão fazer com que, principalmente a primeira, ela vai fazer com que o movimento, o relevo do ponto cheio seja mais aguçado. Essa aqui, ó, ponto cheio em ponto cheio. Essa segunda, ponto cheio em tatame, ele vai dar algumas marcaçõezinhas de tatame por entre os objetos ali. Então, essa aqui, de repente, ela ressalta mais. E o que você pode fazer para essa textura ficar ainda mais evidente é, talvez, aumentar um pouco os valores. Então, o tamanho Y e o tamanho X, que são os responsáveis em fazer
representar o tamanho do objeto, talvez você pode aumentar aqui. Vamos colocar 6 para ver como é que fica. Então, você pode aumentar os valores. Aqui você pode destravar aqui para poder você alterar os valores proporcionais. E aí você pode estar alterando. Claro que nesse caso aqui, ele é proporcional ao dobro, né? Então, o tamanho y é 6, aqui ele pede 12. Então, você pode colocar 8 aqui, ó, para colocar valores maiores. E aqui em cima, vamos ver se 16 vai ficar legal. Não gostei, não. Enfim, você pode utilizar uma outra divisão programada, se essa aqui não ficar legal na prática quando bordar, né? Ali no bordado que eu vi, não dava nem para ver que é uma divisão automática. Uma divisão programada, desculpa. Justamente por causa da textura, muito pequenininho, sabe? Então, os pontos muito pequenininhos, a gravura muito pequenininha, acaba não mostrando tanto o efeito, né? Então, você pode mudar também o espaçamento, você pode mudar o próprio espaçamento da coluna. Então, você pode fazer elementos, ó. Esse aqui, ó, eu mudei o espaçamento um pouquinho, botei 4 milímetros, ele deu uma demarcação, ele marcou um pouco mais a textura da porta. Então, já que é para brincar com uma textura, você quer representar uma textura como se fosse um mosaico, um xadrez na porta, colocar valores maiores, o que mais surtiu efeito aqui foi colocar a coluna com espaçamento um pouco maior. Ele deu uma vida diferente. A gente pode até comparar a porta com a janela, dá para ver o quão a porta agora ficou mais aguçada, esses pontos, dando de fato uma textura, como se fosse um movimento na madeira da porta. Mais uma dica também, não necessariamente que você fez está errado, mas é só uma recomendação para valorizar ainda mais essa sua intenção. Com relação às folhas, eu achei legal, gostei. Você trabalhou com divisão automática ali, fez um objeto único com a ferramenta carimbo, marcando o meio da folhinha, né? Bacana, não mudaria não, apesar de dá para fazer de outras formas, mas ficou legal assim, então acho que é válido, né? Não importa a forma, o importante é o resultado. A forma como você fez não importa muito nesse caso aqui, vale mais é o resultado final. E bacana, basicamente é isso, o desenho tá legal. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado, basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!